Olá, esse é o nosso Conexão Objetiva. Inscreva-se no nosso canal, Grupo Objetiva. Siga nossas redes sociais, @Objetiva Imóvel, @Objetiva Condomínio. Esse nosso capítulo, eu tenho uma pessoa muito especial. Aliás, todos são especiais, todos os meus podcasts que eu abro assim, mas realmente são especiais por quê? Porque a gente cria uma conexão, a gente passa a ter uma proximidade de uma maneira tão rápida, tão singela, que se tornam especiais. E é o Paulo Vitor Covo Ferreira. É isso aí. Paulo Vitor. É head de parcerias e experiências do cliente da Mitre Realty, construtora incorporadora de São Paulo, atuando com foco em fortalecer relações estratégicas e aprimorar jornadas de cliente. Muito bom aprimorar jornada de cliente. É isso aí. Reconhecido por sua abordagem empática colaborativa, Paulo combina visão analítica com sensibilidade humana para liderar iniciativas que geram impacto real. Atualmente, além de parcerias e experiências, está envolvido com áreas de implantações de condomínios e gestão de ativos, apoiando o processo de treinamento e materiais para garantir continuidade e excelência da passagem de bastão para os condomínios. Muito legal. Isso sou eu, Luiz. Não, eu sei, nós já falamos ali. Olha, tem muita coisa legal nessa área, que o Paulo está trazendo uma experiência que a Mitre faz e desenvolve, né, desde da concepção do condomínio até a entrega, que vai ser muito interessante. Eu achei muito legal. Formado em marketing, atualmente cursando arquitetura e urbanismo. Por que será, né? Paulo traz uma perspectiva multidisciplinar para os seus projetos, unindo estratégia, criatividade, visão espacial, interessado em desenvolvimento pessoal e bem-estar, busca constantemente formas de equilibrar produtividade com qualidade de vida, inclusive criando rotinas de treino, alimentação e viagem. Falou da recente viagem em Paris, teve em Champagne, provou, fez uma experiência maravilhosa, ele me contou, então tem que ter isso também. Seu estilo de trabalho é marcado por curiosidade, organização e comprometimento com resultados sustentáveis. Tá conosco aí Paulo Vitor Covo Ferreira. É isso. Dá um oi pro pessoal, Paulo. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É o segundo podcast que eu participo, eu gostei, né? Tô aqui de volta e muito honrado de, enfim, ter sido convidado aí pelo Luiz para participar do Conexão. Paulo, para as pessoas entenderem, né? Quantas vezes nós conversamos? Nossa, Luiz, acho que 3 ou 4, no máximo. 3 por telefone para agendar horário. E uma hoje. Foi um pouquinho mais, né? É isso. E isso que me encanta nesse nosso podcast, né? Porque a gente não programa nada. A gente faz alguns debates. Paulo, eu preciso te conhecer. Foi o que eu disse, não disse? Isso, sim. E aí, a partir disso, Paulo, eu dei como é que é o funcionamento do nosso podcast e vai ser sempre assim. Acho que o desenvolver das pessoas e a conexão é que é do momento, não é aquela construção e a naturalidade que a gente vai conduzir, que vai dar esse ambiente legal do nosso Conexão Objetiva. Sim. Mas, Paulo, vamos lá. Quando a gente começa sempre, eu pergunto, conta a tua história de vida. Eu sou de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Tá quantos anos? Pode dizer a idade? Eu tenho 37 anos. Tudo isso? Eu fiz 37 anos, tem 30 dias. É verdade, verdade. Canceriano. Sou de Guarulhos, vivi em Guarulhos até meus 14 anos. Tá, mas conta um pouquinho. Eu disse que tu é filho do seu Paulo. Seu Paulo, que era que trabalhava. Que é motorista. A vida toda, primeiro motorista de ônibus, depois motorista particular, depois motorista no Clube Paulistano, que é um clube muito tradicional aqui em São Paulo. Depois realizou o sonho dele, que foi virar motorista rodoviário. E filho da dona Silvia, que é funcionária pública há mais de 40 anos em Guarulhos. Família humilde, acho que bacana. Até os 14 anos, né? A gente viveu sempre de aluguel, enfim, né? De uma casa. Eu tinha uma boa vida no sentido de vida confortável, mas uma vida humilde, de estudar. Dentro das limitações. Dentro das uma limitações. Família que trabalhava para conquistar as coisas. Exatamente. E, né, colégio público, mas se alimentava bem, tinha algum divertimento de final de semana. Era uma boa vida humilde, era isso. Bacana. Olha só, uma boa vida humilde. Vamos lá. Acho que aproveitei muito a infância também, brinquei muito na rua. Ainda fui dessa geração, né, de aproveitar a infância, de brincar fora, né, na rua.
Acho que hoje mudou um pouco isso, né? E o Paulo era um garoto enérgico. Como é que é? Eu era um adolescente enérgico, assim, né? Então, eu adorei essa expressão, adolescente enérgico. Pra não dizer rebelde, eu acho que eu era enérgico, curioso, né? Questionador. Então era um pouquinho até do que, né? Já estava contando, com 12 anos, o meu pai e minha mãe se divorciaram. As vidas tomaram aí rumos diferentes. Meu pai ainda, né, saiu de casa, seguiu morando mais um tempo aqui em São Paulo, mas já fora de Guarulhos, em São Paulo, que eu achava o máximo também, porque uma época ele morou em Pinheiros, então eu passava o final de semana com ele. Andava mais longe, aí ia pro clube junto com ele, trabalhava junto, ia levar os atletas no Paulistano, ia levar o time de vôlei junto, assistir jogo, ir pros clubes no interior de São Paulo, então eu achava isso o máximo, né? E depois já de algum tempo, que meu pai já muito cansado dessa rotina de São Paulo, de motorista, muito trânsito, muito tempo parado em engarrafamento, culminou também que ele conheceu, né, uma outra pessoa que era lá do sul, né, que é lá do sul do país, mora em Araucária, namorou e resolveu casar com ela e foi viver lá com ela. E aí eu, adolescente muito enérgico, né, e querendo também, né, me conectar mais com meu pai, fui morar com ele, então com 14 anos. Eu concluí o meu ensino médio lá em Araucária, nessa cidade aí, para quem não conhece, a região metropolitana de Curitiba, é uma cidade infinitamente menor do que São Paulo. Acho que na época devia ter 110, 115 mil habitantes. Confesso que, assim, embora estivesse mais próximo do meu pai, e isso era muito legal, e também tinha muito convívio com essa família, né, dele lá, né, e da esposa dele, que era uma família muito grande, e eu achava isso muito legal, porque também a minha família aqui em Guarulhos era uma família menor, né. Também me senti um pouco um peixe fora d'água, né, porque quem sai de São Paulo e vai para uma cidade assim de 100 mil habitantes, com 14 anos de idade, estranha muito. Mas eu considero assim que foi muito importante. Formei uma vida ali, né? Só conhecia meu pai, minha madrasta, e ali eu fiz amizade, alguns amigos que eu tenho até hoje. Se eu já tinha uma vida humilde aqui, lá eu tive uma vida humilde e meia, assim, porque meu pai, enfim, construiu a casa lá do zero, ele comprou um terreno. Mas foi muito importante, assim, para minha formação e para minha criação. Eu considero que essa experiência foi bem enriquecedora, assim. Que bacana. E ao mesmo tempo que eu tava lá, eu tinha uma contagem regressiva dos meus 18 anos, né, da formação do terceiro colegial, porque aí eu queria voltar. Esse é o lado que ele falou, enérgico do adolescente. Já tinha uma programação do que ia acontecer, muito pensado. Eu acho que a gente, quanto adolescente, a gente sempre acha que às vezes até adulto também, acho que a gente leva um tempo na vida para entender isso, que às vezes a gente acha que a felicidade não tá na gente, tá no lugar, né? E não é bem isso, né? A felicidade no final do dia tá na gente. A gente que leva a felicidade para os lugares que a gente tá. E nessa época, eu quanto adolescente, eu imaginava que, poxa, primeiro minha felicidade estava lá em Araucária, perto do meu pai, e depois eu imaginava que minha felicidade estava de volta aqui em São Paulo. Mas também muito misturado também com o mercado de trabalho, que eu sempre tive uma visão assim de que São Paulo é uma terra de boas oportunidades, de grandes oportunidades. Lá em Araucária era muito agro, né? Era um estilo de vida muito diferente do que eu levava. Mas enfim, foi muito importante, foi muito legal, criei laços com aquele lugar, volto para lá com alguma frequência, até porque tem um irmão lá, tem a família, a esposa do meu pai que vive até lá, que vive lá até hoje. Né? Meu pai faleceu, tem 5 anos que meu pai faleceu, mas mantenho conexão com essa família lá, então com alguma frequência eu visito eles ou eles vêm me visitar. Sabe por que eu falo bacana? Porque em geral essas construções assim, de uma separação, de construir um outro lar de um pai, de uma mãe, traz algumas repercussões, ainda mais tu com 12 anos para adolescente, de ver uma revolta porque meu pai achou outra mulher, mas olha que bacana porque tu tá resolvido. Tá super resolvido. Que bacana. Tenho, assim, a minha madrasta, né, até hoje, até com a falta do meu pai, como uma segunda mãe. Que bacana. Ela me acolheu, né, Luiz, quando eu fui pra lá. Então, isso realmente fez muita diferença na minha vida. Não, mas tu concorda né? que existe uma leitura, até mesmo em geral das pessoas que estão dizendo, houve uma quebra porque foi pra lá por causa de uma outra, construiu uma outra família, mas
tu conseguiu administrar isso muito bem. Eu não sei se esse acho também pode ser mérito do teu pai. Sim, e claro, que obviamente teu, né? E com o tempo também, né, Luiz? Eu acho que com o tempo a gente vai pensando, né? O quanto as pessoas colaboraram na vida da gente, o quanto... Esse próprio acolhimento, né? Que poderia não ser dessa maneira, poderia ser diferente. Não é meu filho, não vou tratar como se fosse meu filho, perfeito, né? Teve esse acolhimento e a gente, quando se torna adulto, a gente percebe o quanto é complexo você acolher as pessoas e o quanto ela teve que se dedicar para isso, né? Sim. E eu reconheço e criei esse laço, né? Esse vínculo. Mas eu tenho que registrar porque eu acho muito bacana. Tá? Sim, claro. E tenho até muito orgulho desse vínculo que a gente criou. E aí, né, voltando para a história, com 18 anos voltei, um pouquinho antes, né, porque como eu sou do meio do ano, então eu concluí o ensino médio em dezembro e fiquei aí 5 meses até completar os 18 anos. É isso aí. E aí voltei nesse finalzinho dos 17 anos. Não tinha trabalhado ainda? Lá eu trabalhei numa empresa de terceirização de mão de obra, que é um pouquinho o que você faz lá no Sul, de facility, só que era para a agência do Banco do Brasil. E aí eles resolveram abrir uma distribuidora de revista lá dentro. Né? O dono era cabeça muito empreendedora, vamos fazer a distribuidora de revistas. Então eu entrei lá para empacotar. Eu era um estagiário, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia lá para fazer pacote de revista, mas a empresa não durou muito. Durou 3 meses. Depois disso, eu fiz um processo seletivo no McDonald's do Shopping Curitiba. Não passei, não tinha aptidão com fazer 12 hambúrgueres ao mesmo tempo. Então não fiquei. Depois eu conversei com meu pai e falei, pai, acho que o negócio é eu terminar o colégio, né? E aí já tinha esse projeto de voltar para São Paulo quando eu completasse os 18 anos. E aí eu falava, em São Paulo eu vou procurar emprego e vou trabalhar. Tem mais oportunidades também, né? Tem mais oportunidades. E era um momento também, Luiz, que existia aquele glamour do telemarketing, que era um mercado que estava em plena expansão, em crescimento. E eu achava demais naquela época. Eu pensar em atender e falar com tantas pessoas ao longo do dia, né? Hoje é um pouquinho diferente, Sabe né? Sabe por que eu tô sorrindo? Porque é doido, né? Hoje as pessoas têm aversão a telemarketing. Aversão. Mas foi uma... Não, foi quando começou tudo isso, né? E assim, deu emprego para muita gente, deu oportunidade. Assim. Tinha mesa de telemarketing com 5 mil, 7 mil pessoas. Exatamente. E eu achava demais, eu achava assim um glamour, eu pensava, nossa, com essa formação que eu tenho, eu vou conseguir trabalhar nessa área e vou me desenvolver lá dentro, vou conseguir ser promovido, etc. Enfim, aí veio, dito e feito. Completei 18 anos e um dia, no dia 21 de julho, dia 20 eu fiz 18 anos, dia 21 de julho, eu entrei numa empresa que chama Telefutura, que hoje nem existe mais, foi adquirida por um grupo grande, e passei nessa empresa para vender Fininvest, empréstimo pessoal, então era telemarketing ativo, né? Eu ligava para casa das pessoas para oferecer empréstimo e trabalhei nessa empresa por uns 3 anos mais ou menos, não na mesma função, porque muito dinâmica essa área, precisava de muito profissional, então logo... Não, também tinha um turnover muito né? Olha, eu vou te falar que na época que eu estava ainda não era tanta rotatividade, não era. Então assim, nesses 3 anos tiveram algumas pessoas que eu trabalhei esses 3 anos. Às vezes encontrei em outras frentes, então depois eu virei auditor, fui para uma outra célula. Às vezes encontrava com algumas pessoas ali em outra célula. Depois eu fui para um outro produto, né? Porque daí o Unibanco comprou toda a Fininvest e virou tudo Unibanco. Aí eu fui trabalhar no Unibanco dentro dessa terceirizada. Encontrei também com algumas pessoas lá. Eu diria que é mais rotativo assim, de uns 10 anos para cá, porque isso a gente está falando de uns quase 16, 17 anos. De uns 10 anos para cá se tornou mais rotativo, né? Tem esse turnover super alto. E aí fiquei lá na Telefutura por 3 anos. Um dia acabou, né? Porque empresa de terceirização é isso, né? Um grande cliente chega e fala, olha, aqui não tá dando mais, por N motivos. Acabou, foi todo mundo mandado embora. Eu fui um dos que tava nessa lista, né? Dos 100, 150 pessoas que foram mandadas embora. Cheguei ainda supervisor e penso, né? Que loucura, né? Eu era supervisor com 20 anos, 21 anos.
responsável por mais 20 pessoas. Eu tô aqui olhando Como pra que cima. pode, né, um gestor de 21 anos responsável pela produção e pela entrega de mais 20 pessoas? Assim, ó, deixa eu dizer assim, ó, eu tenho idade pra ser teu pai, né? Não é como pode. Era tu. Era tu. Maluco, Não assim, a gente acha estressado, nervoso, Mas falando, gente, meu Deus, como é que eu vou dar conta por que disso? a gente fala, por que eu gosto de começar conversando as pessoas, de mostrando a pessoa? Porque tu tem uma construção de vida que não ficou apegada àquilo que teu pai e tua mãe te davam naquela época. Tu tem uma construção de vida que tu viu que aquilo era a tua realidade, que tu tinha que aproveitar, porque ali estava o teu ambiente de família, teu núcleo familiar, onde tu convivia e tuas alegrias. Mas que tu tinha alguns objetivos que tu nem mesmo sabia, que tu foi descobrindo a partir de quando? Quando tu começou a estar no meio. Sim. Então isso é da pessoa. E a história quem constrói a nossa história somos nós. Sim, sim. E aí que por isso que eu falo de mostrar a experiência da pessoa. Como pode? Sim, pode. Ô Luiz, sabe assim, aquele desespero da inexperiência de você ter 20 pessoas ali para você lidar, de diferentes idades, de diferentes tribos, e você ter resultados para entregar, porque, né, ainda mais numa empresa de telemarketing, né, de resultado, e você não ter técnica, zero técnica, assim, porque, né, eu virei supervisor de uma hora para outra. Viram que eu tinha mais preocupação, né? Que eu era comprometido, participei de uma dinâmica, de um processo seletivo dentro já da empresa e falou, olha, parabéns, agora você é supervisor, vem aqui. Né? E aí, de repente, bum, tinha 20 pessoas ali para cuidar. E às vezes eu penso, meu Deus. Assim, foi legal, hoje eu olho para trás e falo, foi extremamente importante, porque traz, né, algumas experiências e algumas referências para a vida da gente que a gente fala, poxa, é o que você estava falando, foi necessário, foi importante para a construção do Paulo de hoje, né, para quem eu sou hoje, foi extremamente importante. Às vezes até hoje, assim, eu vejo um colaborador ou outro, às vezes com uma situação tal que me remete, né, naquela época. E tu vai ver uma coisa. Isso vai vir sempre na tua mente. Porque a experiência de hoje também tu vai lembrar daqui a alguns anos. E é essa a essência da pessoa. É a pessoa se descobrir, se reconhecer, se identificar. Porque aí tu também vai fazer o que na tua vida? Tu vai corrigir. Sim. Né? A vida é aquilo que a gente tem pra gente enfrentar. As portas se abrem. Tu tem que entrar na porta certa. Sim. E aí depende da tua escolha. A tua escolha o que era? Desde pequeno tu sabia. Não tinha como ser diferente. Sim. E você viu que eu cheguei nessa idade e não falei de faculdade ainda, né? É verdade. Mas vamos lá. Eu não falei. Olha, para 18 minutos. Tá aí o reloginho, mas deixa eu falar. Eu tô aqui no. Pessoal, 18 minutos, o papo é muito legal. Espero que esteja gostando. Esse é o Conexão Objetiva. Vai lá no YouTube, Grupo Objetiva no YouTube. Como é que se chama? Me esqueci a expressão. Como é que se fala quando a gente quer ver nosso canal? Se inscreve no canal. Olha só, a pessoa que meu entrevistado tá me ensinando. Se inscreve no canal, não treinei bem hoje. Né? Grupo Objetiva. De novo. Hã? Onde é que eu tava? Fala, ó, esse é o Conexão Objetiva, tá. Já estamos em 18 minutos e tá. Não se esqueça de curtir. Tá. Vamos lá, são 18 minutos, nós estamos nesse papo legal. Esse é o Conexão Objetiva. Se inscreve no nosso canal, Grupo Objetiva, segue a nossa rede social, @Objetivo Imóvel e @Objetivo Condomínio. Eu tô com o Paulo Vitor. Nós estamos falando ainda da vida dele. E paramos ali ainda no estudo, 18 para 23, 21 anos, e não falando da faculdade. E aí? Aí teve esse grande corte nessa empresa, né, de contact center. E tu de chefe? E eu de chefe, né? E aí é isso, né? Porque você é chefe, aí novo, já ganha um pouquinho, né? Um pouquinho mais, né? Sim. Tem um dinheirinho, né? Pra poder sair no final de semana, às vezes comprar uma roupa, etc. E aí, mas sem formação, né? Sem formação e fui lançado, né? Pra essa função de chefe.
E aí eu pensei, o que que eu vou fazer agora, né? Aí, mas também jovem, com uma cabeça relativamente tranquila, então não me cobrava mais tanto, assim. Então eu saí dessa empresa, mas não ficava me cobrando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Falei, não, peraí, eu tenho um pezinho de meia que eu fiz aqui desse trabalho, né? Sim. Deixa eu dar um tempo, fiquei uns 2 meses fora do mercado de trabalho. Quantos meses? 2 meses. Pouco tempo. Pouco tempo. E aí uma colega, uma amiga, muito amiga, tá, enfim, até hoje, uma amiga da vida, surgiu uma oportunidade para trabalhar num outro contact center, numa empresa. Ah, tu tava viciada nesse negócio. Vai. Mas nessa nova empresa, tu procurasse o mesmo tipo de atividade ou foi uma coincidência? Foi uma coincidência e uma consequência, acho que até pelo fato de eu já estar inserido, né, dentro desse ramo de contact center, e o meu ciclo, né, de amigos, de conhecidos, também atuarem nesse ramo de atividade, foi uma coincidência / consequência, acho que foi meio que por osmose, né, esse convite, essa oportunidade de trabalho veio dessa mesma área. E aí, qual que foi a diferença, né, dessa segunda empresa? É que essa minha colega, ela trabalhava numa construtora dentro de um contact center terceirizado. Ah, ali começou a tua experiência no ramo imobiliário. De construção civil no ramo imobiliário. Era uma grande construtora, incorporadora brasileira, acho que na época uma das maiores. A Rossi, né? A Rossi. Uma terceirizada que trabalhava para a Rossi. Para a Rossi. E essa terceirizada, ela tinha ali já uma operação amadurecida, né, robusta, com muitos processos. Então, ela era uma espécie de referência. Então, quando essa terceirizada ela tinha um cliente novo ou queria mostrar a operação, ela trazia até dentro dessa operação da Rossi, porque realmente era um ambiente, uma operação de referência. Mas ali tu já era líder de equipe já? Não, ainda... Aí eu voltei para a base, né? Porque... É isso. Uma nova empresa, uma nova história. Nova história, ramo de atividade diferente. E aí essa minha amiga, olha, tem aqui o teste para fazer, você quer fazer? Eu falei, eu quero, precisava trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, etc. E aí fiz esse processo seletivo para a Rossi. E ali foi o meu primeiro contato realmente com o mercado imobiliário. Então ali que eu descobri todas as nuances e tudo que envolve essa grande jornada é realmente muito complexo. Até para o público entender, que eles vão nos assistir. Que era a tua atividade? Tu já trabalhava pós-entrega? Pós-venda. 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 Tá. Então, eu já fazia... Antes de ir para lá, eu era vendedor, então eu vendia empréstimo pessoal. Tá. E aí, quando eu fui para a Rossi, para essa terceirizada, aí era pós-venda. As pessoas elas adquiriam um apartamento na planta, na grande maioria das vezes. E aí elas recebiam da Rossi um telefone de contato. Olha, se você precisar de um boleto, se você precisar entender o andamento da obra, você tem que entrar em contato com esse telefone. Então não estava envolvido ainda em condomínio, tu não transitava nesse ambiente? Não estava envolvido em condomínio. Tu era consumidor final, tipo, boleto, cópia de um contrato. Cópia de uma sessão de direitos. Toda essa parte burocrática, financeira e de esclarecimentos gerais a respeito do imóvel na planta, eu era o atendente lá do outro lado da linha que prestava esse serviço. Porque isso faz diferença desse conhecimento, porque quando dá entrega, o processo é muito parecido. A entrega do condomínio culmina, né? Onde tudo acontece. É verdade. E nessa época eu me lembro que assim, às vezes a Rossi queria mostrar pra gente o produto, né? Final pra gente entender por que é que a gente atende, o que as pessoas compraram. Então, em alguns momentos, em algumas oportunidades, eles levavam a gente para essas assembleias de implantação de condomínio. Ali começou. Ali que eu fui outra, foi a primeira vez na vida que eu tive esse contato. E fui, assim, em diversos empreendimentos. A Rossi atuava em todas as linhas. Então tinha desde o produto mais econômico até o altíssimo padrão. E ali foi meu primeiro contato com condomínio e com esse mercado imobiliário. Até pra gente acelerar um pouquinho, não no sentido de acelerar porque não tenha tempo, mas para as pessoas entrar na tua vida, no teu momento atual. Quando é que tu chegasse na Mitre?
Na Mitre eu cheguei em 2023, em janeiro de 2023, depois de uma longa jornada em construção civil, então depois de passar pela Rossi. O que foi a jornada na construção civil? Então eu tive essa primeira experiência na Rossi, atendimento. A Rossi foi para um Taboão da Serra, longe, não conseguia chegar lá, precisei buscar uma recolocação, fui trabalhar na Trisul, que é uma outra grande incorporadora de São Paulo. Na época eu achava que Trisul era do Sul, não conhecia. E aí, na Trisul já foi diferente, porque na Trisul eu já vinha com essa experiência de atendimento padronizado, com o processo desse período que eu passei na Rossi, e era uma empresa que tinha acabado de abrir capital, estava com muitos produtos no mercado, e precisava de processos e padronização nessa área de pós-venda, de atendimento de pós-venda. Então eu vim com essa experiência da terceirização, tinha lá uma equipe de liderança que me permitiu participar muito e fazer muito, e aí a gente conseguiu trazer isso para dentro da Trisul. Então, tá, mas quando tu fala pós-venda, eu vou até para as pessoas entenderem, e eu também, quando tu fala em pós-venda, da entrega do imóvel, nada com condomínio ainda. Nada com condomínio ainda. A gente ainda tá falando da pessoa que comprou na planta e precisa ser atendida ali ao longo de 2 anos de construção daquele imóvel. Deu problema dela. no meu apartamento aqui. De novo, boleto, fazer boas-vindas com ele. Então, você comprou o apartamento no empreendimento XPTO. Porque existe hoje, falando um pouquinho de condomínio, existem confusões do condômino. Sim, o que é de quem, né? E isso tu enfrentava naquele momento. Sim, e enfrentei muito, porque assim, chegamos na Trisul, tinha acabado de abrir capital, a empresa tinha expandido muito, e eu me lembro que no ano que eu entrei a gente implantou 20 condomínios. Meu Deus. Assim, muitos condomínios. E aí tu tava nesse processo de implantação? E aí eu estava no processo de tudo, né? No processo de implantação, de padronização do atendimento da empresa, em todas as frentes. Então, o atendimento telefônico. Na época a gente recebia fax. Os clientes mandavam fax pra gente. Atendimento de central, de sistema de atendimento para gerar chamado, protocolo. E de padronização do próprio evento de entrega. Porque a gente ia lá para essas 20 implantações com um síndico... Não, nem com síndico ia, porque na época não tinha síndico profissional, era síndico eleito na primeira assembleia. Então a gente ia com uma administradora, com um aluguel de cadeira, de telão e um sonho. Um sonho de entregar um condomínio. Desculpe, 2 sonhos. Que a assembleia saísse bem. E assim, muito conturbado, porque era um momento que o mercado estava muito aquecido, as obras muito atrasadas, as pessoas ainda entendendo o que era isso de comprar na planta, com essa mistura do que é responsabilidade do síndico, da administradora e da construtora. Então eu diria que foi um momento aí de muitos desafios, assim, também, e de muita aventura. Eu lembro que a gente se preparava para essas assembleias. Deixa eu te falar uma coisa. Esse modelo, como tu disseste, de um processo de abertura de chamado, o brasileiro tem uma dificuldade em disciplina de processo. Né? Ele ainda acha, eu liguei e tá feito. Como botar uma mentalidade no público? Porque eu não sei qual é o padrão dessa construtora, tá? Mas um padrão hoje de econômico, a disciplina é algo muito difícil para eles. Eu mando WhatsApp, eu faço isso, aquilo. Como é que vocês enfrentaram isso naquele momento na Trisul? A gente precisou primeiro estruturar tudo do zero. A gente começou do zero. Então, vamos aqui desenvolver uma central de atendimento, vamos contratar as pessoas, vamos treiná-las. Depois, vamos parar de atender o telefone na mesa. Porque era assim, o cliente ligava na mesa para falar com a pessoa que emitiu o boleto dele, para falar com a pessoa que agendava a vistoria. A empresa tomou uma proporção que não dava mais dessa maneira. Então, muito treinamento, muita insistência, muita
doutrina do cliente, né? Então, a gente precisou comunicar o cliente dos canais de atendimento. Desculpa te interromper, mas quando tu fala de doutrina do cliente, muitas vezes a doutrina até da pessoa que está atendendo. Tu não vê dessa forma também? A pessoa ela tem que, em algum momento ela tem que virar a chavinha. Ela entender que o cliente precisa entrar por um processo, entrar numa fila para aquela fila chegar. Que aquilo é até melhor para ele. É melhor, porque vai ajudar ela a organizar o trabalho dela, né? E priorizar o que precisa ser priorizado. Então, é isso, Luiz, é estruturar do zero. Você pegar primeiro, uma equipe, treinar do zero, um sistema de atendimento, desenvolver uma URA, as fraseologias, as opções, precisa. Numa empresa daquele tamanho, precisa. O que é um pouco diferente de hoje. Isso, assim, eu tô falando de 15 anos atrás. Eu acho que hoje, os processos eles existem... Desculpe, mas eu acho que o modelo é igual. A metodologia que é diferente. Hoje as ferramentas são diferentes. As ferramentas são diferentes. Mas o modelo é igual. A gente criou hoje ferramentas, meios de comunicação que se adequem melhor à necessidade do cliente. Então hoje as pessoas elas querem falar por WhatsApp. É muito mais fácil eu pegar meu celular aqui, mandar uma mensagem e falar por WhatsApp. É muito melhor para quem manda, para quem recebe. Só que assim, aí a gente precisa do outro lado ter um WhatsApp funcional, né? Que a pessoa ela se sinta atendida. Eu tenho algo que a gente está participando junto com... Teve aqui um especialista em inteligência artificial que ele trouxe uma solução para nós que deve se adequar, inclusive, eventualmente até para o teu negócio, que é uma inteligência artificial que responde hoje a grande parte dos questionamentos dos condôminos e de clientes de construtora de forma, como é que se fala? Autoatendimento. Com perguntas que não se responde assim, é um padrão. Então hoje a solução através do WhatsApp está na inteligência artificial. Está muito avançado, muito, né? Muito. A gente fala dessas plataformas de inteligência, ChatGPT, Copilot, faz um tudo, né? Vai lá, mas vou voltar lá quando eu tinha fax ainda. Então, e cada dia era um dia, né? Muito, muito atraso, né? E quanto tempo tu ficasse nessa companhia? Fiquei 13 anos. Ali foi bastante. Olha só, a gente está trazendo a experiência de um profissional que trabalha pelo lado da construtora, contratações de síndicos profissionais. Então, você que é síndico profissional que está escutando esse podcast, pare, reflita com as dicas que o Paulo trouxe para nós, que é a comunicação, né? Ser proativo, não deixar que isso a gente fala muito, desculpe, muito claro. Por que fazer uma prestação de contas? Por que não antecipar e mensalmente mandar uma prestação de contas? Por que não mandar uma execução das tarefas que foram feitas no mês anterior? Essa comunicação... E às vezes a coisa mais simples mesmo, tá, Luiz? Vai ter uma manutenção preventiva no condomínio e vão ficar algumas horas sem água. Um exemplo. Se antecipa, comunica. O não comunicar vai gerar na cabeça das pessoas qualquer situação e, enfim, se cria movimentos a partir de coisas pequenas. Às vezes. Nós temos para falar da atual momento da carreira do Paulo, que é da Mitre, que também é uma coisa muito bacana, mas eu falando nesse sentido, voltando à questão de informação, algo assim que é bem emblemático, não sei se aqui também que é o velho chavão, a garantia são 5 anos. Como tu ouve falar, lá, não sei se fala aqui muito isso, né? Que as garantias da construtora são 5 anos. Que cai entre nós, não é verdade, né? Sim. Não é verdade. Porque eu falo, é 5 anos, pessoal, não é 5 anos. Quer dizer que se o prédio cair em 5 anos, não tem responsabilidade nenhuma. Não, as garantias são conforme as ABNTs, a ABNT me ajuda, as normas técnicas, desempenho. Então, tem garantias que são 3 anos, tem garantia que são 2 anos, tem garantia que são 5 anos, 10 anos. Então, se tu começar a te antecipar, fazer uma comunicado, olha, nós estamos entrando no período de cuidados com a manutenções preventivas de tais. É isso. Facilita muito a gestão. Sim, contratei a empresa para fazer manutenção de bombas. Olha, vamos fazer manutenção de fachada justamente para se manter a garantia pela construtora, porque ele, quanto síndico, se ele não faz as manutenções preventivas, ele perde
ele pode perder a garantia de área comum, de todos esses itens. Então, é isso, né? É ter essa disciplina com esse manual de garantias, com a comunicação, com a presença contínua dentro do empreendimento. Tem que ter paciência, lida com muitas pessoas, com muitos interesses diversos, faz muita gestão de conflitos. São ossos do ofício, né? Concordo. E ele tem que estar pronto para isso e para essa resiliência e para esses cenários. Vamos lá, vamos agora falar do teu momento na Mitre, em 2023, tu entraste na Mitre. Tu fosse convidado, tu saísse, como é que foi a tua história? Foi um convite muito... A Mitre, quando eu entrei lá, ela estava num momento muito parecido com o da Trisul. Não, primeiro, vamos lá, quem é a Mitre nesse momento? O que é a Mitre? A Mitre incorporadora, construtora, tem mais de 50 anos de mercado. Inicialmente uma empresa de muito nicho, dentro de bairro, Zona Norte. Até 2020, uma empresa que entregava 2 empreendimentos por ano. 2020. Até 5 anos atrás. 5 anos atrás. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Ela abriu capital na Bolsa de Valores em 2020. Acho que foi uma das últimas empresas que abriu capital antes da pandemia, do lockdown. Foi até um movimento aí bem ousado. E com a abertura de capital dessa empresa, veio a necessidade de ir a mercado com uma maior diversidade e leque de empreendimentos. Então, saiu daquela empresa de 2 empreendimentos por ano e deu um salto para 10, 12 empreendimentos por ano. Então, embora seja uma empresa com mais de 50 anos de experiência de mercado, com esse tamanho é uma empresa jovem, né? Mas que nasceu, né? Que já vem com essa experiência toda. É que tem uma Mitre antes do lançamento na Bolsa de Valores e uma depois. E uma depois. 2 empreendimentos, claro, todos têm suas particularidades, de certa forma é mais tranquilo, não sei se é essa palavra, para depois que tem dessa. Ou às vezes um profissional consegue fazer mais coisas dentro da empresa, né? E aí com esse crescimento não consegue, né, abraçar mais tudo isso. Mas eu vejo assim, a Mitre também como uma empresa muito pioneira, muito visionária, então tudo que vem de muito novo, ela tá lá envolvida, até um pouco do que a gente estava conversando, né? A gente olha para o mercado de construção civil, as empresas muito preocupadas em lançar empreendimentos imobiliários, em construir e entregar aí para o próximo produto. Tudo bem, tá certo. Cada um com o seu business, né? A Mitre não, ela vem com algo a mais, então é uma empresa preocupada e atenta a entregar experiências. Tá, mas vamos lá. Tu não vai vender a Mitre aqui, pelo amor de Deus. Contando aqui a história. Não é comercial, ele quer vender. Compre na Mitre. É brincadeira, né? Óbvio. Mas quando ele fala nessa experiência, e algo me chamou a atenção, porque ele trouxe um exemplo para mim, quando a gente foi entender, né, de fato o que era hoje a rotina dele, o que ele tá trabalhando na Mitre, ele me colocou assim: Luiz, hoje a Mitre vai lançar um empreendimento, ele pega... Vamos lá, conta então para nós quando era esse processo todo, que é muito legal, porque tu que tem que falar, tu que é o pai da criança, né? Que é a minha área hoje, né? Hoje eu toco a área de parcerias. Qual é o teu cargo? Eu sou head de parcerias e experiência do cliente, e aí eu cuido de 4 áreas, né? Vamos pensar assim. Então, eu olho para todos os parceiros que vão compor um empreendimento, então olhando desde as áreas comuns até a ocupação das fachadas ativas. Eu só quero chamar a atenção, eu interrompo porque pra gente é muito fácil, e eu também já entendi. Quando ele fala isso, não é quando o condomínio está pronto. É na concepção, os 4 anos antes, quando comprou o terreno, né, e a gente está pensando ainda no que vai ser aquele produto, né, o que vai ser aquele empreendimento. Isso eu desconheço total no nosso mercado, mas como eu digo, eu desconheço. Então, a Mitre e a função dele lá, olha aqui, ó, a concepção desse produto, me corrija se eu estiver errado, ele vai ter 2 torres, uma parte embaixo vai ser comercial, ele vai ter um pay-per-use, e aí que começa lá, né? Na RI. É isso aí, no RI. Na RI. Mesmo, tá, então conta pro pessoal então. E aí, né, conheço o que é esse produto, qual é o bairro, qual é o público, a quantidade de torres, de unidades.
E ali a gente começa, então, a definir os players que vão fazer a operação desse empreendimento. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, né? A gente vai trazer uma assessoria esportiva para operar dentro da academia, deixar um personal trainer. Vamos entender, é um público que demanda, né, esse tipo de serviço ou é um público que vai demandar recreação, para deixar alguém na brinquedoteca cuidando das crianças aí no horário comercial? Então, eu vou fazendo toda a montagem desses players que vão operar dentro das áreas comuns. Uma empresa de facility. De facilities, a lavanderia, a assessoria esportiva, a empresa que vai operar o beauty care, o beauty space. A gente faz também parceria com a empresa de pet, que vai também levar serviços para cuidados com o pet dentro do espaço pet do empreendimento. Empresas de A e B, alimentos e bebidas. Então, qual vai ser a empresa que vai operar o mini mercado? Esse mini mercado, o número de unidades justifica às vezes a gente implantar uma operação de padaria, de cafeteria dentro do condomínio, para o condomínio não precisar sair. Isso tudo é olhando para o futuro. Então, a gente está ali concebendo esse empreendimento, formando esses players que vão operar lá dentro, modelando essas áreas comuns, porque se eu penso numa operação com uma cafeteria, então eu preciso ter uma cozinha. Então, a gente vai modelando essas áreas comuns. Um outro exemplo, delivery também, né? Qual que vai ser a empresa de locker inteligente que vai operar dentro desse delivery? Modela tudo isso para daqui a 3 anos, 4 anos, essa operação toda acontecer. E vende isso, tá, Luiz? Então a gente coloca no book de vendas, a gente faz um vídeo de comercialização do empreendimento com esses players e falando para que eles servem e aonde que eles vão entrar. E às vezes acontece, às vezes a pessoa ela não conhece o nome Mitre, mas ele conhece o player que vai operar dentro desse empreendimento. Então você associa, né, une o útil ao agradável. E a Mitre, de certa forma, chega a passar desapercebido. Porque a Mitre só é para ele só a concepção da construção. Às vezes, vou citar aqui um player que a gente já fez aí parceria, Cobase. É uma rede de pet muito grande aqui em São Paulo. É o Brasil todo. Brasil todo. E que às vezes a pessoa chega lá pela Cobase. Porque, né, tem a colaboração. Nossa, Cobase é uma empresa grande. Tô conhecendo a Mitre agora e tô vendo esse projeto já pensado para me atender lá na frente, para ter essa prestação de serviços. E aí dá match, né? E aí que muitas compras de apartamentos vêm a partir dessas parcerias, tá? Mas sabe o que é o mais legal disso, Alex? O que eu vejo como mais legal, né? É o conceito do condômino, da pessoa que adquirir já saber a estrutura condominial. Tu já consegue fazer uma previsão orçamentária muito mais assertiva. Tu chega... Prever dentro da convenção condominial, do RI, condições para que possibilitem a operação desses players lá na frente. Então, até um exemplo, não adianta eu dizer que o mini mercado vai começar no dia 1 da implantação do condomínio, porque não tem público, não tem ocupação. Eu preciso de pelo menos 50% desse condomínio ocupado. Então, já estabelecer, já deixar isso amarrado dentro da convenção. Isso que eu ia te perguntar, isso tudo tá na convenção? Tá na convenção, a gente já coloca na convenção. Bacana. Lá na frente, a gente tá falando de 3 anos para frente. É importante a gente ter isso escrito, né, e já combinado, e as pessoas, os condôminos, os clientes já saberem disso que foi combinado. Para lá na frente, acho que vai ser uma atração, né, vai dar a possibilidade de que essa operação aconteça. Tá, mas quando tu traz esse tipo de situação, as pessoas vão para, não, isso funciona no alta renda, funciona no tal público. Qual é o público hoje que a Mitre atua? Esse tipo de entrega para os clientes de vocês, os condôminos, é para que nicho é? Olha, é para todos os públicos. A gente tem 4 linhas de atuação, desde o segmento mais econômico, que é uma faixa acima do Minha Casa Minha Vida, até o altíssimo padrão, que é o MAC, Mitre Exclusive Collection, passando pela linha Raízes e House, que é altíssimo padrão. Origem econômico, mas acima do Minha Casa Minha Vida. Raízes médio padrão. House médio alto padrão. Ele varia, depende aí do bairro, do metro quadrado. E o Mitre Exclusive Collection, que é o que você comentou, que é o altíssimo padrão. São 4 empreendimentos que a gente tem. Os 4 aqui na região dos Jardins, em São Paulo. Todos têm parcerias, Luiz. Todos eu faço esse trabalho de parcerias. A diferença é,
olhando para uma origem, ele tem áreas comuns mais enxutas, quando a gente olha para um altíssimo padrão. Então eu vou procurar trabalhar parceiros que operem dentro daquilo que o produto possibilita. A concepção do produto. Que é a concepção do produto. Então talvez eu tenha um número mais reduzido de parceiros no empreendimento mais econômico. O que vai crescendo e aumentando quando a gente vai subindo o segmento. Essa área comum ela vai ficando mais abrangente, Sim. com mais espaços. E aí a gente tem a operação de mais players dentro do condomínio. Eu posso estar me tornando repetitivo, tá? Mas eventualmente o que é dito é melhor compreendido 2 vezes, é melhor compreendido. Isso está na convenção do condomínio. A previsão orçamentária, em geral, já está na convenção do condomínio. Se nós estamos concebendo um prédio e a gente está dizendo que lá vai ter um personal trainer, uma assessoria esportiva com um personal trainer, ou com uma recreação, ou com uma aula de tênis, eu já estou me comprometendo com aqueles condôminos de que ele vai ter isso dentro do prédio dele. É a minha área também que faz a previsão orçamentária junto com as maiores administradoras de São Paulo. Sim. Quando eu passo lá para a administradora, eu já falo, olha, administradora, eu já tenho aqui um contrato pré-estabelecido aí com uma empresa de assessoria esportiva, então eu preciso que você coloque uma linha lá na previsão orçamentária desse custo. Eu já passo lá para o meu time comercial, que vai fazer a venda e que eventualmente pode ser questionado pelos clientes do valor do condomínio, um valor de condomínio que contempla esse custo já de tudo isso aí, todas essas parcerias que foram feitas, tá? Eu vou registrar... E só mais um ponto, Liz. Não, desculpa, a gente procura, pelo menos ali dentro da Mitra, eu procuro gerar, firmar essas parcerias buscando gerar o mínimo de ônus possível para o condomínio. Então a ideia é sempre contratos leves, contratos do tipo não está agradando o condomínio depois pode articular isso, e contratos que gerem algum tipo de receita para o condomínio também. Legal. Não, sabe por que eu vou insistir? Eu acho que isso é um modelo que deveria e deve ser adotado pelas incorporadoras. Porque a dificuldade que nós, como administradora, temos é que quando tu tá Claro, já tá mudando um pouco a mentalidade, né? Mas quando tu leva isso para uma discussão de assembleia, e tu sabe, né? Vamos lá, no econômico, o nível de pessoas que já moraram num condomínio é desse tamanho. Sim, né? Sim. E aí tu vai pegar o de médio alto padrão, eles veem de condomínio como despesa. Condomínio não é despesa, condomínio é rateio de despesas. Sim. É aquilo que tu quer para aquele onde tu vai morar. E isso estando estabelecido lá na origem facilita para todos. Sim. Porque tu já sabe, ó, eu vou pagar tanto, meu condomínio está tanto, mas porque eu vou ter essa infraestrutura a qual eu me presto a pagar porque eu quero tê-lo. É isso, sem surpresas. Isso. Deixar isso bem claro na campanha de venda. Então, por isso que eu até falei para você do book, do vídeo do produto. Poxa, lá na frente, eu não vou ficar surpreso se eu tiver que pagar um valor relativo ao personal trainer que vai ter dentro da academia. Porque é um serviço que foi agregado, que foi vendido, que foi falado. Eu comprei por conta disso, por conta desse diferencial. E aí um outro trabalho que eu faço também... Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Eu adoro interromper, né? Mas é que as coisas vão vir na minha cabeça, eu fico maquinando aqui, né? Quem trouxe esse tipo de proposta para dentro da Mitre? Quem é o pai da criança? Eu acho que é o CEO. Vem muito dele essa cabeça, esse pensamento de gerar experiência, de dar vida para os empreendimentos. Porque assim, ó, o modelo americano de condomínio é exatamente isso. Acho que muito de referência de visitas que fez nesses condomínios. Porque é exatamente isso. É o preço. Olha, a infraestrutura é essa, nós projetamos para isso, e lá ainda tem um diferencial. As manutenções, vamos lá, porque lá tem muito sistema de ar-condicionado, tem que fazer a cada 3 anos. Já está na previsão orçamentária e não tem dizer, nós não vamos fazer porque nós não temos orçamento, entendeu? Sim. Eu acho que ele fez acredito que ele tenha feito muitas visitas nesses empreendimentos, ele trouxe isso muito com ele. Além de ser uma pessoa jovem também, enfim, tem esse olhar para a concepção de produto, para dar vida para os nossos empreendimentos. E essa área de parcerias é muito isso, né? É dar vida para aquilo que foi concebido. Tá, e na experiência, claro, ninguém está comparando empresas, né? A Trisul foi uma excelente experiência para ti. Sim. Mas tu percebe, é reconhecido. Claro, tu estou aplicando, que é muito melhor fazer dessa forma do que tu levar uma previsão para discutir na Assembleia.
Sim, eu acho que o melhor caminho é esse. É você, desde lá do começo da concepção, você já fazer a previsão orçamentária com as empresas de mercado. Empresas sérias, Empresa séria, nada de contratos de 3 anos, aqueles contratos isso. absurdos. Fazer números ali que são reais, que são factíveis, orientar bem o time de vendas, dizer que existe uma inflação ao longo desses 3 anos também, que esses contratos de mão de obra eles são atualizados, e deixar esse número bem claro, sem grandes surpresas, para daqui a 3 anos, quando receber o apartamento. Olha só que sensacional. Quando tá lá, a RI é o registro de incorporação, é quando o projeto foi lá na prefeitura, tem autorização para começar, já tem uma previsão orçamentária pré-estabelecida, que aquilo que vai dar de diferença é só uma correção monetária, perdão, correção não, uma inflação, os reajustes dos índices que regem esses contratos. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. É transparência, né? Não é questão de transparência, né? Mas eu acho que é mais questão de pensar no cliente. Porque isso é pro cliente lá no final. Sem surpresa, sem susto, né? Vamos saber qual que é o condomínio, o valor, quais são os serviços agregados. Acho que isso traz aí mais tranquilidade para esse processo. Meu Deus, eu tô com o Paulo Vitor. Deixa eu só falar, porque tem área perdão. Só um ponto, que tem área de hospitalidade também. O que é a área de hospitalidade? Que é assim, ainda acho que lá no sul não sei se já chegou, mas aqui a gente tem muitos empreendimentos estúdio, unidades compactas, sim. E com uma proposta de operação de short stay. Sim. Então, essa é uma área que eu toco também, que é realmente cuidar dessas bandeiras que vão fazer essa operação do short stay. Então, eu junto essa bandeira que vai operar o short stay junto com todas essas parceiras, desde a concepção do empreendimento, para depois, daqui a 3 anos. Tu larga para quem vai administrar a bandeira já com os parceiros firmados, não é ela que vai firmar os parceiros. Claro, daí fica em cima da tua mão. É isso. Aí tu vai poder precificar de uma maneira mais... não sei se é correto, mas uma maneira mais transparente. É isso. A bandeira, ela colabora. Ela não é a mandatária. Ela não arbitra nada. Ela não arbitra, ela colabora. É a gente. Por experiência, quem opera a lavanderia pode ser aqui que é melhor, quem faz a limpeza das unidades. Para esse padrão, olha, eu conheço aqui também um parceiro. Bacana. É isso. Pessoal, puxa vida, todos os meus podcasts, Wagner, todos os meus podcasts, nada de 1 hora, passa de 1 hora. E aí, Wagner, vamos parar por aqui? Paulo. Um pouquinho aí, né? Não, Paulo Porque Vitor. a gente deu pausa, né? A gente deu 15 minutos de pausa. Tá, então vamos lá. Pode ir, que a gente deu 15 minutos de pausa. Bom, tá gravando? Tá gravando. Bom, o Wagner liberou mais um pouquinho, mas, gente, nosso tempo aqui já estamos passando, que horas são? 9h12. 9h12, nós temos que jantar. Mas assim, o que tu pode transmitir pro público lá do Rio Grande do Sul, que é onde nós mais estamos presentes, apesar de ser um podcast, vamos lá, como é que é mesmo? Grupo Objetiva, né? Vamos lá, põe lá, aperte o botãozinho no YouTube, para nós estar nos seguindo. Então, o que tu pode dar de dica pro pessoal lá do Sul, de transformar essa experiência, trazer essa experiência também para nós? De que forma a gente consegue trazer uma mentalidade assim? Como é que a gente pode vender isso? Vender de uma forma positiva onde é que tu vê a grande vantagem na hora de entregar um empreendimento? Acho que olhando mais pro universo das administradoras. Até do próprio condomínio também, né? Do próprio condomínio. Eu volto na questão da comunicação, Luiz. É oferecer para o condomínio e para o cliente uma comunicação que se adeque às necessidades e procurem, na medida do possível, fazer algo a mais. Eu acho que vai chegar esse momento no Sul também, que o consumidor ele vai demandar esse algo a mais. Que talvez, eu sei que é muito importante, tá, tudo isso que eu vou falar, mas a emissão do boleto, fazer a ata, fazer as burocracias não vai mais servir.
Não vai ser isso mais não é mais nada, isso não é mais nada. Não vai ser mais suficiente, embora seja um papel extremamente importante. Se não fizer também Não, vira não, um caos. entendi. Né? Tem que ter O condomínio isso. vai virar um caos, isso precisa acontecer. Mas é realmente se propor a fazer serviços diferenciados, assim. Seja no atendimento. Olha, uma assembleia, uma reunião de condôminos que é feita, e nessa reunião, poxa, já é oferecido um café, já é oferecido um lanche para as pessoas, já transforma completamente a visão, a Dá um percepção, acolhimento, dá um já dá um acolhimento. acolhimento. E isso é um primeiro passo. Daqui a pouco é prestar um serviço, é fazer um pay-per-use, é daqui a pouco pegar um condomínio mais robusto com uma proposta de serviço e fazer acontecer, colocar um personal lá dentro da academia, é trazer essas provocações, sabe, para os condôminos. Olha, nós aqui temos essa possibilidade. Você quer um profissional? Você quer o pay-per-use? A gente tem para oferecer. É sair um pouco dessa administradora tradicional, emissão de boleto, emissão de ata, o beabá, eu acho que é trazer algo a mais. Tu estavas falando em administradoras tradicionais. Na Objetiva tem 28 anos de trajetória. E algo que eu sempre falo quando eu hoje, eu participo de algumas assembleias, raramente, mas visito alguns clientes na parte de captação, algumas coisas bem pontuais, né? E quando eu falo o que é Objetiva, eu digo, olha, o que eu vou falar de ti para vocês, que o Objetivo é atendimento, né? Porque emitir boleto, pagar as contas, fazer ata, isso hoje é a coisa mais simples. Porque o que a gente quer fazer é gestão, é mostrar uma forma de se apresentar, que o síndico se apresente para os seus condôminos de uma forma mais transparente, comunicativa. Porque nós, como administradora, estamos ali, de certa forma, com muito mais tranquilidade. Porque hoje o mais difícil para o síndico, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, são os BOs dos condomínios. Sim. A comunicação, né? E a relação entre pessoal. Sim. Por quê? Porque o que cria ruído, não é tu chegar e tu saber que a reserva do salão de festa tem que acontecer com máximo 48 horas antes. Então já faz alguns comunicados levando o pessoal para um lembrete, né? Que aí tu vai tu vai te antecipar a problemas que, mas eu nunca soube que era 48 horas, inventaram isso aqui agora. Né? Estou dando um exemplo aqui. Sim. Que eu acho que é mais ou menos isso que vocês fazem, uma construção de já deixar tudo estabelecido e bem claro e comunicar desde a origem para o condomínio de que vai ser a vida do condomínio. Sim, tem uma comunicação clara, fluida, que se adeque à necessidade, sem muito... não, eu só atendo o telefone, eu só atendo o e-mail, sabe? Uma coisa que seja flexível, que a pessoa realmente se sinta ouvida e que saiba que tem um humano do outro lado falando com ela, que entende as necessidades. Legal. E isso. Agora, quantos empreendimentos a construtora, a Mitre, está fazendo agora? A gente tem 16 canteiros de obra, em pleno vapor. Temos próximas entregas? Agora a gente tem implantação no Tatuapé, um empreendimento gigante. Quantas unidades? No Tatuapé com 400 unidades da linha Raízes. É um empreendimento super bacana, com áreas comuns aí muito completas. Esse ano a gente ainda tem Vila Mascote. Tá, e esse aí já está com previsão orçamentária pronta? Já está pronta. A gente tem um primeiro... Quando é que entrega? Entrega agora em novembro. Que maravilha. Em novembro. E a gente tem um primeiro da linha Mitre Exclusive Collection, que é na Adoc Lobo, aqui nos Jardins. Que a gente, enfim, já está cuidando dele. 6 meses antes de entregar, a gente já começou o trabalho aí de pensando na implantação. Para o pessoal ter uma ideia, porque a gente fala jardins, para vocês é muito comum, a ideia de metragem das unidades e o valor do ticket médio. O metro quadrado dos jardins, a gente está falando aí de algo em torno de 55 mil metros. É altíssimo padrão. Assim. E qual é a área dos apartamentos? 200, pergunta de prova, Luiz, dos 180 a 230 metros, e ele tem na base da torre, ele tem 50 estúdios, que tem a operação de hospitalidade, de short stay,
são condomínios Sim, segregados, sim. né? Então são 14 unidades grandes, super exclusivas. Entradas independentes. Não compartilha garagem. 14 unidades não compartilha garagem, 14 unidades grandes, uma por andar, super exclusivas, e os estúdios, as unidades compactas na base da torre, segregados com operação de short stay. Pergunta para as pessoas entenderem. Condomínios distintos ou condomínios iguais? Tudo na mesma convenção? É uma convenção com 2 subcondomínios. Totalmente apartados. Uma coisa ou outra vai utilizar a mesma mão de obra, talvez uma portaria e segurança perimétrica, sim, né? sim. Vai utilizar, mas só isso também, o restante tudo segregado. Paulo Vitor Covo Ferreira. Estamos terminando. É isso. Né? Acho que muito obrigado. Teria muitas questões para a gente perguntar, né? Mas aí ele vai para o sul e eu cobrei. E aí ele semana que vem e se tu tiver a oportunidade, nós queremos jantar contigo, te receber lá em Porto Alegre, um almoço, né? É um cara muito agradável, muito obrigado. Acho que uma troca muito bacana. Enfim, se despede aí do nosso pessoal. Basta botar a rede social, por favor. O Wagner tem que botar essa rede social aí embaixo, né? Primeiro agradecer, Luiz, a oportunidade. Acho muito legal, enfim, a gente vir aqui poder dividir um pouco, né, da carreira, da vida, muito legal mesmo. Gostaste? Adorei a oportunidade. Também não vai dizer que não, né? Não me gostei. Me senti super confortável, embora seja a nossa primeira conversa aqui presencial, me senti super bem recebido, confortável e muito grato mesmo por esse convite. Ter a oportunidade de falar da gente sempre é muito legal. E aí as minhas redes sociais, então no LinkedIn é Paulo Vitor Covo Ferreira, só procurar meu nome ali, ó, completo, olha pra ali. Paulo Vitor Covo Ferreira, e o meu Instagram é Vitor Cefer, me adiciona lá, a gente troca aí informações, troca figurinhas. O Wagner vai botar no nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado, eu estou encerrando o nosso sétimo capítulo do Objetiva Cast. Vai lá, inscreva-se no canal Grupo Objetiva, a rede social @Objetiva Imóvel, @Objetiva Condomínio e a minha, Luiz Roberto C. Nunes. Certo, pessoal? Obrigado. Até um próximo.